Olha, 16 milhões de pessoas são dependentes do álcool no Brasil. Muitos problemas podem ser causados por essa doença, né, o alcoolismo. Um deles é a cirrose hepática e hoje nós vamos falar sobre o assunto aqui no Bom Dia. Está ao meu lado o gastroenterologista e professor também, Luiz Ronaldo Alberti. Um bom dia. Bom Seja muito dia. bem-vindo, doutor. Bom Quando a dia. gente fala em alcoolismo, a maioria das pessoas pensa logo em cirrose, ou se fala em cirrose, pensa em alcoolismo, né? Qual é a relação desses dois Bom, problemas? a cirrose é uma doença crônica e progressiva do fígado, onde existe uma destruição das células desse órgão, que são substituídas por cicatrizes. Isso vai levar, né, uma disfunção, né, desse órgão. Uma das causas que pode levar à cirrose é o alcoolismo. Entretanto, existem outras causas também bastante comuns e importantes. No caso, a hepatite C representa também uma grande causa de cirrose hepática. Então, não é só o álcool também que pode causar, mas o álcool é um grande fator, o alcoolismo. O alcoolismo é uma causa importante, e a grande importância do alcoolismo na cirrose é que é um fator que você pode intervir e evitar, né? Com uma ingestão moderada de bebidas Sim. alcoólicas. Agora, tem pessoas com uma predisposição e mesmo que talvez nunca tenham ingerido álcool, podem desenvolver a cirrose. Exatamente. Para que haja o desenvolvimento da cirrose, existe um fator progressivo e, no caso do alcoolismo, a causa da cirrose vai depender da quantidade da ingestão, do tempo da ingestão e da presença de um fator genético envolvido. Geralmente, fala-se que existe um risco maior da cirrose quando no homem ingere mais de 40 gramas de álcool por dia e na mulher 20 gramas de álcool. 40 gramas de álcool por dia seria o quê, em termos Geralmente, de... uma latinha de Uma cerveja latinha tem só? 17 gramas. Ah, tá, tem 17 Um gramas. Então, chopp, 10 gramas. E uma bebida de um destilado, uma dose, 25 então, gramas. assim, é bem pouco, né? Tem gente que consome muito mais que isso e está em risco, então. Exatamente. Aquelas pessoas que consomem no fim de semana muito, por exemplo, fica a semana inteira tranquila e chega no fim de semana e bebe muito. Essas pessoas estão correndo risco também? Essas pessoas também estão correndo risco. E é importante a gente observar que atualmente as mulheres bebem, né, Sim. na mesma quantidade, ou às vezes até mais que os homens, e o fígado delas é mais vulnerável. Então, atualmente as mulheres estão com uma incidência, com uma chance maior de desenvolver Olha, cirrose do que os preocupante. próprios homens. Tem sintomas para essa doença? O fígado é um órgão que tem uma grande capacidade funcional e só a partir do momento em que ele é bastante destruído começam a aparecer os sintomas. Então, na maioria das vezes, quando existe um aparecimento dos sintomas, a cirrose já está bastante avançada. Então, o que as pessoas devem fazer? Exames com frequência, né? O que elas devem se atentar? Exatamente. Como os sintomas aparecem numa fase em que a doença já está bem avançada, é importante separar, né, conseguir identificar pacientes de risco, que têm um risco de desenvolver cirrose, porque são portadores de hepatite C, porque têm uma ingestão aumentada de álcool e fazer exames precoces com o objetivo de tentar parar, né, esse desenvolvimento da cirrose ou que faça com que esse desenvolvimento fique de maneira mais lenta. É, porque não tem como recuperar totalmente, né? Não, uma vez que o órgão esteja destruído, vai haver fibrose, que são as cicatrizes, e essa função destruída não se recupera mais. Quais são as medidas que são tomadas, então, para isso, né? Para tentar parar, conter esse avanço mesmo? A primeira coisa é interromper o fator causal da cirrose. No caso do alcoolismo, é parar de beber completamente. E algumas outras doenças, como hepatite C, controlar, existem medicamentos para tratar o vírus e evitar com que haja uma progressão para a cirrose. É, muita gente bebe, não quer parar de beber e fala, vou deixar, né, não vou ficar procurando isso, não. Gostaria que o senhor falasse dos perigos da cirrose, né, para essas pessoas que ficam assim, sem querer procurar médico mesmo, né? Sim. O alcoolismo, ele, além da cirrose, ele causa o acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que no futuro pode ser um outro fator causal da cirrose. Além disso, pode levar a uma inflamação, que é a hepatite alcoólica, além, né, da própria cirrose. A cirrose tem, né, manifestações que são mais tranquilas, que é fraqueza, emagrecimento, o desenvolvimento daquela barriga d'água, Sei. que é a ascite. E uma das coisas graves que a cirrose pode causar é uma hipertensão porta, que é um aumento do fluxo da pressão de uns vasos de dentro do abdômen,
e pode haver hemorragia digestiva por conta de varizes de esôfago. Quer dizer, são os casos mais graves. São né? os casos mais graves. Ok, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua agradeço. participação, pelas informações. Um ótimo dia. Obrigado, bom dia.